Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 6 do primeiro livro das Crônicas. É aquele capítulo, sabe, que detalha a linhagem e as responsabilidades dos levitas, uma tribo super importante em Israel. Então, para começar, o capítulo parte dos três filhos de Levi, né? Gerson, Coate e Merari. E daí vai desenrolando. Exato. E é fundamental a gente entender que essas listas de nomes não são só listas, né? Elas formam a base de toda a organização religiosa social de Israel. Quer dizer, é ali que se define o sacerdócio, como funcionava o culto no tabernáculo e depois no templo. É a estrutura da coisa toda. Sim, total. E se a gente pega a linhagem de Coate, por exemplo, chega em figuras-chave como Arão e Moisés, através de Anrã. Aí a linha sacerdotal principal, que o capítulo destaca bastante, vem de Arão, né? Passa por Eleazar, Finéias. Isso. O texto até menciona especificamente figuras como Azarias, que serviu lá no Templo de Salomão, e Zadok. E essa linha é traçada com um detalhe impressionante até Jeozadak, que foi levado no exílio da Babilônia. É aí que fica bem interessante, essa insistência em manter o fio da meada dessa linhagem sacerdotal, mesmo atravessando um trauma como o exílio. Mostra uma preocupação enorme com a continuidade, né? E o que é fascinante aqui é justamente isso. Essa ênfase na linhagem sacerdotal sem quebras. Isso não era só, tipo, formalidade. Era garantia da legitimidade do culto, perante o povo e, claro, na visão deles, perante Deus. Só os descendentes diretos de Arão podiam fazer os rituais mais sagrados, como sacrifícios, a expiação por Israel, aquele ritual central para restabelecer a conexão com Deus, sabe? Então, a genealogia validava a função sagrada. Era tudo conforme as ordens que, segundo o texto, vieram de Moisés. Mas essa ideia de funções, assim, designadas por Deus, não parava nos sacerdotes de Arão, certo? O capítulo também mostra as genealogias dos outros clãs, Gerson e Merari. E aí entra uma parte que eu acho incrível: a música. Davi designou levitas específicos para o ministério da música na casa do Senhor. É uma história surpreendente sobre como o louvor organizado era importante. Exatamente. Tem o Remã, que era coatita, o Asaf, gersonita, e o Etan, merareta. Famílias inteiras nisso. E veja bem, não era um papel secundário de jeito nenhum. O texto fala que eles ministravam com música e seguiam normas estabelecidas. Isso indica, assim, uma estrutura bem formal, quase litúrgica mesmo para o louvor. Algo visto como ordenado por Deus. Se a gente conecta isso com o quadro geral, dá para ver a variedade das funções levitas. Não era só sacerdote e músico. Tinha gente para cuidar de todos os outros deveres do tabernáculo, a casa de Deus. Era uma divisão de trabalho sagrado bem complexa. E tem outro ponto crucial, a distribuição geográfica. Os levitas não ganharam um território único como as outras tribos. Não, eles receberam cidades específicas espalhadas no meio das terras das outras tribos. Isso mesmo. Por exemplo, os descendentes de Arão, lá do clã de Coate, receberam cidades na Judéia, como Hebrom, que aliás era também uma cidade de refúgio, né? Um lugar de asilo legal com proteção religiosa, e outras cidades em Benjamim. Exato. E aí a gente vê também cidades para os Girsonitas, tipo Golã, lá em Bazã, e para os Meraritas, como Ramote, em Gileade. Essa dispersão não era aleatória, claro. Era tipo uma estratégia teológica mesmo. A ideia era espalhar o conhecimento da lei, a presença religiosa por toda a nação, garantir que a fé e seus ministros estivessem acessíveis em todo lugar, não só num centro. E as cidades de refúgio reforçam esse papel legal, social dos levitas também. Isso levanta uma questão interessante, né? Como será que essa dispersão funcionava na prática para manter a unidade da religião e das práticas em todo Israel? Era um desafio, imagino. Então, para a gente amarrar tudo isso, o capítulo 6 de Crônicas é basicamente um mapa da tribo de Levi. Ele mostra a estrutura das famílias, a linhagem sacerdotal de Arão como o eixo da autoridade religiosa, mostra as funções especializadas, sacerdotes, músicos, administradores do templo e como eles estavam presentes em todo o território por meio das cidades levitas. No fundo, o capítulo serve para estabelecer e legitimar toda a ordem das funções sagradas em Israel. É um documento de identidade e função, né? Talvez séculos depois dos fatos.
como essa noção tão forte de linhagem, de papéis designados por Deus, como o texto apresenta, pode ter impactado a identidade e a capacidade de resistir do povo, principalmente em crises bravas, como o próprio exílio babilônico que o capítulo menciona. Fica essa pergunta no ar, né? Sobre a força que uma estrutura assim pode dar para um povo atravessar as dificuldades.